é a recomendação, né? Então, a gente deveria estar com isso ali, sempre preparados para atender qualquer caso, qualquer situação de anafilaxia, ok? Então, essa vacina chega agora para a gente como uma importante ferramenta no auxílio e no controle da dengue para proteger os nossos pequenos pacientes. Aqui, eu acho que a maior parte de todos assistindo são pediatras, mas, enfim, para a nossa população em geral, só com essa limitação de 4 a 60 anos. Acho que era isso aí para conversar, espero que tenha esclarecido todos. Eu gostaria só de expressar aqui os meus agradecimentos ao doutor Eduardo Jorge Fonseca, grande amigo que também compartilhou comigo vários dos slides, e a empresa fabricante, né, que compartilhou também os slides para que a gente pudesse ter todo esse conhecimento aqui sobre essa nova vacina. Muito obrigada também pela atenção de vocês e, mais uma vez, obrigado o convite da Dani, Sidney e todo o grupo aí de CRT. Obrigada, Solange. Maravilhosa aula, como sempre, super completa, esclarecedora em vários aspectos. E acho que super, né, vem a calhar aí com o momento necessitando mesmo de conversar sobre a vacina. Tem umas perguntas aqui, mas a gente vai deixar a Nádia fazer a aula dela, apresentar a aula dela, e depois a gente discute com as duas ao mesmo tempo, tá bom? Então, quem for tendo dúvida, vai mandando aí pelo chat, que depois a gente coloca. Nádia, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Estamos te ouvindo e vendo direitinho. Então, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Pode ir. E eu quero me desculpar pelo atraso. Eu vou me desculpar já de antemão, porque eu estou com uma laringite, então minha voz está um pouquinho falhando, mas eu eventualmente vou precisar tomar água. Mas vamos lá, a gente vai conseguir. E a terceira desculpa que eu queria pedir é que, por um motivo inexplicado, a câmera do meu computador é aqui embaixo, então vocês vão ter uma visão do meu papo durante toda a aula. Eu tenho papo, mas vocês vão ter uma visão privilegiada, tá? Eu até pus uns livros embaixo para ver se melhorava, mas é o que a gente tem para hoje, tá? Fica tranquila, então, Nádia. Obrigada. Não precisa se desculpar, não, tá tudo certo. Assim deu tempo de você respirar enquanto a Solange falava, chegar, e a gente que agradece aí a possibilidade de ter você participando aqui conosco, viu? Muito obrigada. A equipe do ICR sempre é a nossa super parceira. Super, adoramos. Então, vamos lá, olha, a doutora Nádia Litnov, ela vai apresentar a aula de dengue em pediatria. Ela é pediatra, infectopediatra, ela é doutora em pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, é assistente em infectologia pediátrica lá do Instituto da Criança, do HC, da Faculdade de Medicina da USP. E aí é com você agora, Nádia. Pode compartilhar sua tela e qualquer coisa eu te falo que se não aparecer. Vamos lá. Apareceu a aula, tudo certo? Certinho, só não está no modo apresentação ainda. Como é que eu tiro aqui? Ficou até... Dá para tirar? Eu estou com a imagem em cima do slide na minha tela. Peraí. Então, pronto. Eu acho que você tem que... Ainda não está no modo apresentação. Já deu certo. Vocês estão... Eu vou passar o slide? Deu certo? Não, então, ela não está no modo apresentação e não foi para o próximo. Peraí. Mas eu pus as duas coisas, então peraí, vou pausar. Agora, apareceu? Ainda não, ela tá aparecendo a sua tela, mas sem ser. Acho que você podia descompartilhar e compartilhar. Agora está no modo apresentação. Agora foi? E agora passou, tá tudo certinho. Pode ir. Então tá, desculpa, vamos lá. Então, a aula então de hoje é dengue em pediatria e o foco vai ser mais no manejo. Como a gente está tendo um surto atual de dengue, acho que eu me foquei um pouco nisso para tirar um pouco as dúvidas de como a gente vai manejar, principalmente na pediatria. Então, a dengue, só relembrando, ela é transmitida pela picada da fêmea, do Aedes, não só o Aegypti, né, outros Aedes também, mas principalmente o Aegypti.
é um arbovírus do gênero Flavivírus e é um vírus RNA. A gente tem 4 sorotipos, as proteínas estruturais, que é o capsídeo C, a pré-membrana M e o envelope. Eles são importantes, né, como a Solange já comentou, nas vacinas, né, na produção de vacinas, e a proteína estrutural, né, e as proteínas não estruturais, o principal, né, o mais importante para a gente é NS1, que é o que a gente usa, então, para fazer o diagnóstico rápido, né. Só, então, um pouquinho de epidemiologia, como é que está a situação atual. Então, esse ano, no Brasil, a gente tem os 4 sorotipos circulando, né, do 1 ao 4. Varia um pouco conforme o estado, mas no Brasil como um todo a gente tem os 4. Aqui comparando, então, o azul claro é 2023 e o azul escuro 2024, isso são dados, eu tirei hoje do site do Ministério, né? São dados do Brasil inteiro, então vocês vejam, o pico está diminuindo, né? E ele foi bem maior que o ano passado. A gente tem um total de 2.600 óbitos confirmados e mais 2.600 em investigação. Então, é um surto bem importante de dengue. E, atualmente, a taxa de incidência é maior na região centro-oeste, sudeste e sul. E aqui, só para mostrar na faixa etária, apesar de que as crianças não são a maioria, né, dos pacientes com dengue, ainda tem uma quantidade importante de crianças acometidas, né, principalmente aqui entre 10 a 14, 15 a 19, né? Em relação à patogênese, então a gente tem aquela história, né, de que a primeira infecção de dengue é leve, a segunda costuma ser mais grave e a terceira e a quarta são mais leves. Isso acontece por quê? Pela produção de anticorpo que é específica para o sorotipo. Então, uma vez que a gente tem a primeira infecção, a gente é protegido por alguns meses para todos os sorotipos, mas depois fica só a proteção específica. Esse anticorpo específico, ele não é eficaz na neutralização dos outros sorotipos, e por um mecanismo de adesão, ele acaba que esse desenho vai falar desse fenômeno, né? Então, ele liga-se ao vírus, mas não chega a neutralizar ele, e acaba facilitando a entrada do vírus na célula e aumenta a replicação viral. Então, a segunda infecção, a gente vai ter mais produção de vírus, então, um aumento da proteína NS1 e um aumento da permeabilidade vascular, o que vai levar, então, a um risco maior no segundo episódio de dengue. Isso pode acontecer ou por uma infecção prévia, mas também por outros fatores, como, por exemplo, crianças menores de 1 ano, que podem ter anticorpo materno, então, por conta disso, eles podem funcionar como uma criança previamente imunizada, tendo um quadro primário mais grave, e foi o fenômeno que foi visto também na vacina, na dengue vaxia, em pessoas, em alguns grupos etários, em alguns países, né? Então, em relação à apresentação clínica, lembrar que a dengue é uma doença dinâmica, então ela pode mudar de status. A maioria dos pacientes são assintomáticos, 75% dos casos, e até 5% podem ter doença grave. O tempo de incubação extrínseca, ou seja, no mosquito, é de 4 a 12 dias, e a intrínseca é de 4 a 10. E hoje em dia, então, a gente pode dividir a doença, né, em 3 fases, que é a doença febril aguda, a fase crítica e a fase de recuperação. E a classificação atual da dengue pelo nosso protocolo é a dengue sem sinais de alarme, a dengue com sinais de alarme e a dengue grave. A fase febril, né, então, que é a primeira fase da dengue, ela costuma durar de 2 a 7 dias. Normalmente é uma febre abrupta e alta, e ela pode cursar com adinamia, mialgia, artralgia, a dor retroorbitária, que é um clássico, né, e sintomas mais inespecíficos como vômitos e diarreias leves. O exantema, ele é presente na metade dos casos, ele costuma ser maculopapular, crânio caudal, e não vai poupar palmas e plantas. Muitos pacientes referem prurido, né? Que para um exantema viral é mais raro da gente ver. E ele vai aparecer mais tardiamente, normalmente a partir do 3º dia e com a defervescência do quadro. A maioria dos pacientes, então,
vai ter essa fase febril e vai evoluir com melhora dessa fase, que pode durar até 7 dias, e vai para a fase de recuperação. Nos exames laboratoriais, o que a gente vai encontrar? Uma leucopenia e trombocitopenia, a hemoconcentração com aumento do hematócrito. Os sinais de sangramento, eles podem ser espontâneos ou induzidos, e quando a gente fala de induzido, a gente está falando, então, da prova do laço. E nas crianças, quais são as características específicas? A maioria delas é assintomática ou pode ter sintomas inespecíficos, que se confundem com outras doenças febril da infância, né? Então, lembrar, né, o protocolo de febre sem sinal de localização, né, em criança pequena, no período de endemicidade, de epidemia de dengue, a gente precisa incluir a dengue como diagnóstico diferencial, e em regiões endêmicas a gente precisa também sempre incluir, fazer esse diagnóstico diferencial com dengue, né? A criança pode ter recusa alimentar, vômitos, diarreia, choro persistente, adinamia, irritabilidade. O agravamento é mais súbito, né? Os sintomas iniciais às vezes podem passar despercebidos e a criança já chega então ao atendimento médico com sinais de gravidade. E o risco para evoluir para dengue grave é 5 vezes maior que em adultos. Então, passada a fase febril, né, entra então a fase crítica, que ela coincide com a defervescência da febre entre o terceiro e o sétimo dia. Então, o que acontece, o que define a fase crítica é o aumento da permeabilidade vascular e o extravasamento do líquido, então, do vaso para o terceiro espaço. Os sinais de alarme, então, por que eles são importantes? Porque eles têm uma associação justamente com esse fenômeno de perda plasmática e choque. Então, alguns estudos mostram que a dor abdominal tem 90% de relação com a ascite, né? Então, aquele sinal de alarme dor abdominal persistente, e 82% com choque. Então, veja a importância desses sinais de alarme, né? Os fenômenos hemorrágicos, eles podem estar presentes em qualquer forma da dengue, mesmo não sendo dengue grave, mas se ele aparecer, a gente então vai classificar esse paciente, vai considerar como um sinal de alarme. A evolução para choque não depende desses fenômenos, né? Então a gente vai valorizar mais os sinais de extravasamento plasmático. E lembrar, então, como a gente já falou, que na criança tudo isso acontece de forma mais súbita do que no adulto. Então, isso é do nosso manual, só lembrando os sinais de alarme, né? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, então aqui é mais provavelmente no exame físico, né? Sinais de ascite, derrame pleural ou pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Eu trouxe uns estudos específicos em criança, esses daqui, então eu fiz um mix de dados desses 3 estudos, mas esses 2 primeiros são indianos, né? Então, o que eles encontraram de preditores de dengue grave em criança? Então, hematócrito acima de 40, perda de, né, sinais de perda de líquido para o terceiro espaço, sangramento de mucosa, vômitos persistentes, plaquetas menor que 100.000 e APA sistólica e diastólica convergente, né? Com uma diferença menor de 20 milímetros de mercúrio. E esse trabalho é um trabalho nosso, do Maranhão, né? Eles foram olhar os preditores de óbito, né? Então, o que eles encontraram? Que quando tem insuficiência renal aguda já é um sinal de mau prognóstico do paciente, e ele comparou esses 18 casos que foram a óbito com 77 com dengue grave. E viram que esses pacientes que evoluíram com óbito tinham extremidades frias, prostração, epistaxe e hemoptise. Então, que dentro do grupo da dengue grave, esses seriam preditores para o óbito. Então, como ocorre esse aumento da permeabilidade vascular? Ela vai ocorrer tanto pela lesão direta do vírus no endotélio, a proteína NS1 também faz uma lesão do endotélio e acaba, a infecção por dengue acaba fazendo uma tempestade de citocinas, né? E aí vai ter ativação de plaquetas com liberação de óxido nítrico, tudo isso aumentando, então, a permeabilidade vascular. O que a gente vai encontrar, então, principalmente é ascite e derrame pleural. Então, muito cuidado com a quantidade excessiva de fluidos, né? A gente agora, depois vai entrar no manejo, mas esses dados são importantes para a gente entender, né? Então, que a dengue tem que hidratar,
mas não, o suficiente, né? Mas não muito para não também ter escape desse líquido para o terceiro espaço e piorar a condição do meu paciente. Então, na fase crítica que a gente vai ter os quadros de choque, pode evoluir com CIVD, insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda. Eventualmente, pode haver sangramentos graves, aí a gente vai encontrar que o paciente, em vez de ter uma hemoconcentração, vai ter uma queda do hematócrito, e eles podem ocorrer sem também, né, os sangramentos graves. E disfunção grave de órgãos, como hepatite grave, encefalites, miocardites. A co-infecção bacteriana é rara, tá? Em torno de 7%, mas quando ela ocorre, ela é grave também. Esse é o mesmo estudo lá do Maranhão. Eu trouxe essa tabela porque ela vai mostrar, é um levantamento, né, de outros estudos, em crianças, justamente, que evoluíram com óbito. Então, eles vão mostrar os principais sintomas associados e causa da morte. Então, vocês vejam aqui hepatite, alterações neurológicas, sangramento intestinal, hepatomegalia, petequias, vômitos e hematêmeses, miocardite, a hepatite de novo, aqui choque, né, com CIVD, e alterações neurológicas. Então, vocês vejam que os pacientes que vão a óbito já têm, né, comprometimento de vários órgãos e sistemas. Esse boletim ele é meio antigo, de 2022, mas eu trouxe ele porque é um boletim que levantou os nossos dados aqui do Brasil sobre dengue grave. Então, para mostrar um pouquinho como é que é a apresentação dos pacientes com dengue grave, tendo um pouco de dados nossos, né? Então, os sinais de alarme, os principais, né, os pacientes com dengue grave foram a plaquetopenia, hipotensão, dor abdominal e sangramento de mucosa e letargia. E em relação a sinais, né, de gravidades, então, extremidades frias, alterações de consciência, hipotensão, taquicardia e pulso débil. Aqui a gente vai olhar as comorbidades, né? Então, o azul claro é menor de 60 anos e o escuro é maior de 60. Então, a gente vê que nos pacientes menores de 60 anos, a maioria não tem comorbidade, e nos maiores de 60, a principal comorbidade, então, é hipertensão e diabetes. Agora, então, vamos falar um pouquinho do manejo. Eu vou destrinchar ele mais detalhadamente. Desculpa. Então, eu peguei basicamente do nosso manual, porque eu acho que é o que a gente tem de mais fácil acesso para consultar, e ele é muito completo, então acho que a gente pode usar ele como guia, pode e deve, né? Então, quando a gente tem a suspeita de dengue, primeira coisa que a gente vai olhar é se tem sinal de alarme ou gravidade. Não tem, né? Então já não é um paciente CID, preciso olhar, isso é muito importante, porque eu tenho visto isso falhar muitas vezes na condução do caso, se tem sinais de sangramento espontâneo de pele, né? Então petequias ou induzido. Então eu não tenho como classificar meu paciente sem fazer a prova do laço, gente, porque eu estou vendo o paciente indo embora sem prova do laço, né? Então, se tem sangramento espontâneo ou induzido, ele já é um grupo B. Se não tem, ele vai ser classificado no grupo A. Quem mais é do grupo B? Pacientes com crianças menores de 2 anos, os idosos acima de 60 e pacientes com comorbidades. Aí, as mais variadas, né? Diabetes, hipertensão, doenças hematológicas, as imunossupressões, né? Pacientes que vivem com HIV também vão entrar nesse grupo. Então, como é que a gente vai manejar o paciente classificação A? Então, esse paciente é um paciente que vai ser conduzido ambulatorialmente, ele é baixo risco para uma evolução grave. A gente precisa prescrever a hidratação oral, então eu deixei em vermelho, que é para deixar escrito, né? É muito volume, é muito mais do que a criança costuma tomar. Então, isso precisa estar calculado e anotado para a mãe saber, né, qual é a quantidade de líquido que as crianças têm que tomar. Depois eu vou dar os detalhes. E aí, como é que a gente vai orientar o acompanhamento desse paciente? Então, ele precisa voltar quando melhora a febre, que a gente sabe o quê? Que é o momento, então, da convalescência, o maior risco da gente ter a hemoconcentração e o extravasamento do líquido. Então, ele volta na melhora da febre para coletar um hemograma nesse momento. Ou, se tiver febre mais de 5 dias, também volta para reavaliar, ou se ele apresentar qualquer um dos sinais de alarme que a gente comentou. O paciente B, então, qual que é a diferença? Ele também é manejado ambulatorialmente, mas ele precisa fazer um hemograma inicial
e começar a hidratação. Isso daqui, da hidratação oral, ele está no protocolo, né? Está presente em todos os pacientes que esperam o exame. Então, a gente faz a suspeita de dengue, vai fazer um hemograma, já vai prescrevendo hidratação oral para a gente não perder essas 2 horas, ou dependendo do lugar, pode demorar 2 horas, outros estão com o hemograma sai na hora, né? Mas os que demoram, já vai hidratando o paciente oral, que você vai ganhando essas horas de hidratação. Se o hematócrito é normal, vamos conduzir igual paciente A, só que ele volta todo dia para reavaliar o hemograma, ele é um paciente de risco. Se o hematócrito é aumentado, ou ele tiver algum sinal de alarme, então ele já vai ser conduzido como grupo C, que a gente vai ver mais para frente. Importante reclassificar os pacientes toda vez que eles forem avaliados e tiverem resultado de exame, né? Um paciente que é A, eventualmente pode ter uma hemoconcentração, ele vai virar C, né? Então a gente precisa reclassificar. Os estudos mostram que os óbitos por dengue decorrem na falha da identificação de sinais de alarme e na instituição da hidratação. Então, é muito importante a gente classificar o doente e hidratar de forma adequada. Então, como é que é a hidratação oral para o paciente com dengue? De novo, reforço, deixe isso escrito na receita para o paciente. O tempo de hidratação é durante todo o período febril e até 48 horas depois que a febre acaba, que vai ser o momento de maior hemoconcentração, e já iniciar ele no serviço de saúde. Então, no adulto, a gente vai fazer 60 ml por quilo, sendo que 1/3 é com sais de reidratação oral. Então, isso vai dar em torno, um adulto de 60 a 70 quilos, dá em torno de 4 litros, 1/3 é 1,5 litro, né, mais ou menos, vai tomar em TRO, e os outros 2,5 litros em líquidos caseiros. Então, a gente não chega, gente, menos 2 litros que tem que tomar por dia quando não tem dengue. Chegar nos 4 é bem difícil, então precisa estar escrito e reforçar isso para o paciente. E as crianças, então, como é que a gente vai prescrever? Menores de 13 anos, até 10 anos, 130 ml por quilo, de 10 a 20, 100 ml, e acima de 20, 80 ml por quilo. E a gente vai fazer essa mesma divisão. 1/3 a gente orienta a fazer ensaios de reidratação, 2/3 em líquidos caseiros. Então, A e B é isso. Vai para casa, hidratação é o que salva vidas, a gente prescreve com muito carinho. Classificação C. Então, quem são? São os pacientes que têm sinais de alarme ou um hematócrito aumentado. Nesses pacientes, a reposição volêmica tem que ser endovenosa, só que ela não pode ser agressiva, porque lembra que o paciente tem um risco de extravasar o líquido. Então, a gente vai repor 10 ml por quilo hora em 2 horas, de soro fisiológico mesmo. Esses pacientes devem permanecer em acompanhamento em leito de internação até estabilizar no mínimo umas 48 horas. E nesses pacientes, os exames são obrigatórios: hemograma, albumina e transaminases, lembrando que a gente pode ter, né, lesão de outros órgãos durante a dengue. Recomendado, mas não obrigatório, um raio-x de tórax, pode fazer um Laurel, né, para ver se tem sinais de derrame pleural, um ultrassom de abdômen, e aí, conforme necessidade, outros exames gerais, né, função renal, eletrólitos, gasometria e coágulo. Então, de hora em hora, eu vou reavaliar clinicamente esse paciente, pressão, frequência cardíaca, perfusão e diurese, e a cada 2 horas eu vou fazer um novo hematócrito para ver se eu tive melhora na hemoconcentração. Melhorou? O hematócrito caiu, meu paciente urinou, eu vou entrar então na fase, eu fiz lá 10 ml em 2 horas, deu 20 por quilo, eu vou fazer, então, entrar na minha fase de manutenção, que é 25 por quilo em 6 horas. Então, vocês vejam, é uma hidratação lenta, tá? Isso chega longe do 100% do basal, né? E depois, 25 ml por quilo em 8 horas. O manual do CDC, ele é um pouco mais complicado, mas ele também vai recomendar, né, a redução a cada 1 a 2 horas, tá vendo? Acho que a nossa simplificação ficou melhor, mas vocês verem que a gente segue as recomendações também internacionais. No manual do CDC, nas primeiras 2 horas, 5 a 7 ml quilo-horas, aí reduz para 3 a 5, e depois 2 a 3, e assim, depois, se o paciente se mantiver estável, ele vai passar para hidratação oral. Ele vai ficar internado em observação, e a reavaliação diária, inclusive com hematócrito, é importante. Esse paciente pode concentrar, mesmo que ele tenha estabilizado no início,
24 ou 48 horas depois, ele eventualmente pode concentrar e precisar de novo, então a gente recomeça todo o protocolo, né, vamos dizer assim, de hidratação do sebo. Vou fazer os 20 ml em 2 horas, reavaliar. Eu posso repetir os 20 ml por quilo em 2 horas até 3 vezes. Se não melhorar, daí eu já vou manejar conforme o grupo D. Então, quem que é o grupo D? São os pacientes que têm sinais de choque, taquicardia, extremidades frias, pulso fraco, enchimento capilar lento, pressão arterial convergente, taquipneia, ligúria, hipotensão e cianose. Nesses pacientes, então, eles têm choque. Aí a minha conduta é de choque. Eu vou fazer 20 ml por quilo em 20 minutos, até 3 vezes ou até a melhora do choque. Eu vou reavaliar, então, esse paciente de hora em hora, né, clinicamente, e vou realizar o hematócrito a cada 2 horas. Não melhorou? Terapia de suporte. Oxigênio, aí a expansão, se não respondeu com cristalóide, eu vou usar a albumina como coloide, eventualmente, né, internação em UTI, e se houver sangramento, vou transfundir concentrado de hemácias, posso eventualmente fazer plasma, vitamina K, crioprecipitado, se o paciente tiver distúrbios da coagulação. Então, do manejo, eu acho que é isso. Eu vou falar um pouquinho, então, do diagnóstico para a gente, que está bem em cima aqui da minha tela, pronto. Para a gente, então, relembrar. Então, aqui a gente vai ter as fases, né, da dengue, como a gente falou. Esse desenho eu tirei dessa revisão aqui, ela é bem legal, essa revisão de dengue, é bem recente, né? Então, a fase febril, a fase crítica e a fase de convalescência. Então, vocês vejam, né? Primeiro, os leucócitos, eles vão caindo e chegando no nadir deles na fase crítica, e o mesmo vai acontecer com as plaquetas, que são esses tracinhos. E aqui esse azul, né, essa baleia azul aqui é o extravasamento plasmático, né? Então, vocês vejam que ele vai aumentando durante a fase febril, chega no seu pico aqui na fase crítica e na convalescência ele vai sendo reabsorvido. E o hematócrito, então, acompanha, né, esse movimento de perda plasmática e ele vai, então, aumentar bem aqui na fase crítica. Em relação à viremia, né, a gente vai estar lá presente nos primeiros dias, principalmente nos primeiros 5 a 7 dias de doença. O NS1, a primo-infecção, né, então ele tem uma sensibilidade boa para os 4 sorotipos de dengue, e eu vou encontrar ele presente na fase aguda da doença, e o IgM e IgG um pouquinho mais tardio, né? Na segunda infecção, isso pode mudar, né? A gente vai ter uma viremia mais curta, um teste NS1 também com período de positividade mais curto, e o IgM e IgG mais precoce. Então, qual é a recomendação para o diagnóstico? Coletar o NS1 do primeiro ao quinto dia. Ele tem uma sensibilidade para os 4 sorotipos, maior para o dengue 1, mas para os 4, e a sensibilidade do teste varia muito, segundo o dia que foi coletado e o kit do NS1, de 60% a 95%. A especificidade dele é boa, de 86% a 100%, e a vantagem dele é que é um teste à beira-leito, né? Ele é rápido. O PCR pode ser coletado, na prática a gente não tem feito, né? Mas pode ser coletado para diagnóstico também, do primeiro ao quinto dia. E a detecção de anticorpos, o ideal é a coleta a partir do 6º dia, mas a sensibilidade depende muito também do kit, né? Atualmente a gente tem um kit que faz IgM, IgG e NS1, né? Então, ele já vem os 3 testes, e a depender da data, a sensibilidade, então, é variável da sorologia. E para finalizar, então, eu vou trazer um caso que a gente teve semana passada, internou. Parece que ela internou só para eu poder fazer a minha aula. Então, essa menina de 12 anos, ela é uma criança, uma adolescente, né? Desculpa, ficou checar aqui, mas eu chequei já. É uma criança com HIV com transmissão vertical. Ela tem uma boa adesão aos medicamentos, tem um risco social, com depressão, automutilação, então ela tem questões mais sociais e psíquicas, mas ela adere bem ao tratamento, ela está atualmente em uso de tenofovir, dolutegre e abacavir.
o último CD4 dela de 1.300 e uma carga viral negativa. Ela interna, então, com quadro de febre, lipotímia há um dia, e ela tinha tido, no dia que ela veio no pronto-socorro, 6 vômitos que a mãe não tinha conseguido controlar em casa. Quando ela dá entrada no pronto-socorro do nosso hospital, ela está em choque, ela tem taquicardia, sonolência, uma perfusão aumentada. Então, ela foi conduzida como um choque, com 30 ml por quilo aberto, e introduzido ao aberto protocolo de sepse, porque ela tinha história de febre, foi feita uma ceftriaxona empírica. Nos exames iniciais, então, que ela tinha um HB de 13, com hematócrito de 40, 12 mil leucócitos, 154 mil plaquetas, PCR alto de 123, uma creatinina aumentada também de 1,4 e um NS1 já positivo nessa primeira avaliação. Então, ela foi classificada como uma dengue D, né, que é uma dengue com choque. Ela respondeu bem ao choque, estabilizou, fez a hidratação de manutenção e 3 dias depois, ela, que foi o pior hemograma dela, quando ela já entrou na fase de recuperação, ela tinha, então, um HB de 13, um hematócrito que tinha de 40 novamente, 1.700 leucócitos e a plaqueta mais baixa dela foi de 83 mil. Então, ela evoluiu bem, ficou internada até estabilizar, então ela teve alta faz uns 2 dias. E aí, então, acho que fica essa pergunta de como se comporta a dengue nos pacientes que vivem com HIV. Então, tem muito poucos estudos, não achei nada recente com crianças, tá? Só em adulto. E a maioria dos estudos, o que ele mostra é que a coinfecção do HIV com dengue reduz transitoriamente a carga viral do HIV nos pacientes que eram replicantes e os estudos mostraram que não houve pior desfecho de nenhuma das duas doenças, nem a dengue piorou o HIV, nem o HIV piorou a evolução da dengue. Tem um estudo mais recente, que é esse que vai mostrar, esse último, não, esse daqui de 2017, que é um caso controle, eles compararam 10 pacientes com HIV e dengue e 40 só com dengue, só que eles parearam com idade, sexo, comorbidades, eles fizeram um estudo bem bonitinho. A média da carga viral dos pacientes que viviam com HIV era 50 cópias, então são pacientes que a maioria deles, e acho que o máximo era 200 e pouquinho, então eram pacientes que estavam provavelmente controlados da doença. E o que eles viram é que os 2 pacientes entravam com os mesmos sinais de alarme, gravidade, mas que os pacientes que viviam com HIV tinham uma tendência a ter uma pior evolução, com mais fenômenos de extravasamento plasmático, mas eles não encontraram significância estatística, é só uma tendência. E que os pacientes com HIV parecem ter um fator de proteção para fenômenos hemorrágicos. Então, a priori, o paciente com HIV, ele vai se comportar muito parecido com o paciente que não é infectado, mas acho que fica aí, ele de toda forma, né, ele é classificado como B, né, então é um paciente que a gente vai fazer um acompanhamento de perto. Então, eu quero agradecer muito de novo o convite e estou aberta aí para dúvidas, angústias e sugestões. Obrigada, Nádia. Muito boa aula, parabéns. Também super esclarecedora aí para todos nós. Muito bom. Aí é dividir dúvidas e angústias, né? Porque sempre, todo mundo tem várias. Aqui no chat, assim, teve a Andréa Rafael, que acho que é lá de São José dos Campos, ela colocou aqui que lá na DRS dela já confirmou o caso de dengue 3 no litoral. E acho que as pessoas têm também muita preocupação com relação a isso por causa da vacina, né? Se vai estar protegido, se não vai. Então, se quiser só reforçar um pouquinho isso, Solange. Então, para dengue 3, né, ainda são necessários mais estudos para ver como que seria a resposta, mas eu acredito assim que você deve indicar a vacina, porque o que tiver de proteção vai ajudar de qualquer maneira, né, para outras situações. E apenas no 4 que a coisa não foi muito clara, porque não tiveram casos durante o estudo, mas para 3 tem alguma proteção, então assim, sim, eu acho que é a indicação de fazer a vacina e vamos caminhando com o que a gente tem hoje em dia, né? Infelizmente,
A gente não tem tudo que a gente quer e gostaria de ter, mas hoje a proteção que a gente tem é essa daí. Eu acho que, claro, vale a pena sim fazer. E Solange, você tem alguma notícia de previsão de chegar na rede privada por conta das outras faixas etárias? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, não tem, o pessoal está bem desesperado, né? Porque aqui no município está vacinando 10 a 14, que não é todo município que está vacinando, mas as outras faixas etárias, pouca gente conseguiu tomar antes de acabar. A crise realmente é de abastecimento, né? Eu não sei se eles não pensaram qual seria o quantitativo, mas a situação é que a Takeda não deu conta, né, de ter esse quantitativo para todo o tamanho do nosso país, que é um país continental, né? Então, isso aí foi realmente uma situação que a gente gostaria de ter vacinas para todos. Com certeza, o Ministério teria tomado a conduta de ampliar essa faixa etária caso tivesse o abastecimento. Mas, como não tem o abastecimento, não adianta falar, olha, todo mundo pode tomar, se não vai ter. Então, por isso que foi concentrado naquela faixa. Eu realmente não tenho uma previsão para dizer assim. Eles estão programando fazer isso, né? Por etapas, mandar mais doses, mas assim, acho que a gente não tem como afirmar quando, né, nem quanto vai chegar, porque eu acho, até eu estou dando uma opinião pessoal, acho até que foi uma surpresa para eles essa questão de todo esse quantitativo aí. Talvez eles estivessem programando, mas não para tão rápido, não sei, enfim. Só uma opinião, não tenho conhecimento profundo lá da empresa. E acho que a gente aproveita para reforçar que quem tem possibilidade, os municípios que foram disponibilizados, que é para recomendar, para indicar, porque a cobertura ainda está super baixa, tanto é que teve municípios que até ampliou porque não estava usando, né? Então, acho que isso é uma Com coisa que a gente tem certeza. que reforçar muito, que é para vacinar, que é seguro, e quem tem oportunidade, que são esses 10 a 14 anos, nos municípios que entrou, é para vacinar. Isso Ô, é uma coisa que Solange, desanima, eu acho que o Ministério, né? Tem a cobertura tão baixa, então para que eles vão pedir mais se daqui a pouco vai ficar sobrando se as pessoas não procurarem? Então, isso aí você falou super importante. A gente, na pediatria, estimular nossos pacientes. a gente sabe que a gente vem num momento, né, de crise, de desconfiança de vacinas, desses grupos antivacinais aí que cada vez querem se disseminar mais, mas nós, enquanto profissionais da saúde, temos que sempre ter uma mensagem positiva com relação à vacina e transmitir confiança, sim, de que ela vai ajudar, de que ela é segura e que é para vacinar. O Solange Andréia, lá de São José dos Campos, também está falando aqui que ela ficou na dúvida com relação à farmacovigilância da indústria farmacêutica, não identificou a ocorrência de anafilaxia logo após a administração. E que, em termos de dose administrada, se você sabia informar qual a incidência desse desfecho em vida real. Acho que você comentou um pouquinho na aula, mas se você quiser falar novamente. Sim, eu até te mandei o slide que eu recebi só depois. Eu tinha solicitado do PNI, chegou após eu ter iniciado a aula. Não sei se tu consegue passar aí ou não, mas é um slide que mostra. Só que eu te mandei pelo WhatsApp, né? É um Então, slide que mostra ver se eu a mando para o meu e-mail incidência. aqui para colocar. E Eu aí não o vou que conseguir acontece? agora. Vai falando dele aí. Vou falando enquanto tu vê. A farmacovigilância, né, ela é bem atuante, assim, mais ativa nessa fase 4. Eu mostrei os estudos até a fase 3. Se vocês lembrarem, nós tivemos 28 mil participantes e nessa faixa etária de crianças e adolescentes, 20 mil, certo? E aí eu estou pegando aqui os dados dos slides que eu anotei aqui nesse que eu passei para a Dani. Então, assim, lembrar que o segmento pós-comercialização dessa fase 4 é obrigatório, né, da empresa, a empresa tem que fazer esse segmento, tem que fazer essas observações e os casos estão sendo notificados para o Ministério da Saúde e para o comitê para análise do Comitê de Farmacovigilância, que é o CIFAV. Isso que eu mencionei que a gente faz parte no começo da apresentação. Mas em termos de incidência, o que a gente quer colocar assim, agora o que a gente teve, se eu não me engano, foi por volta de 1 para 100 mil doses aplicadas, alguma coisa assim. E se vocês virem nos estudos, o número foi inferior a esse quantitativo. Então a gente só consegue observar isso quando a gente extrapola a quantidade de pessoas imunizadas, e isso acontece na vida real. E aí vai para a fase 4, que é a farmacovigilância. Agora, nos estudos clínicos, eles não identificaram anafilaxia
identificaram, sim, reações de hipersensibilidade, mas, na verdade, essas reações de hipersensibilidade não foram muito detalhadas, pelo menos o material que a gente recebeu, não tem o detalhamento, qual foi a definição de caso, qual foi o detalhamento dessa manifestação de hipersensibilidade. Ah, ótimo. Solange, eu consegui colocar aí a sua tabelinha, ver se você está visualizando. Pronto, aí dá para vocês verem até os dados agora de 9 de maio, isso aí é um slide do Ministério da Saúde, tá? Foi fornecido lá pelo pessoal, pelo Jader, da farmacovigilância, e também a Takeda também está com esse slide, e ele mostrando aí a hipersensibilidade. Vamos ver aí, ó, incidência por 100 mil doses aplicadas de anafilaxia está 3,3, quer dizer, qualquer processo alérgico de anafilaxia, mas não seria o choque. O choque está dando 0,3 por 100 mil. Então, não deu para ser captada nos estudos, e isso quando a gente vai para 1 milhão, 2,7 por milhão. Então, essa é a nossa realização, a nossa situação atual após o início da vacinação no país. E hipersensibilidade tardia, gente, também é importante de saber que pode acontecer, ficar de olho, né, ali, não é no momento, naquele momento, mas depois, e é importante a gente notificar, a gente tratar, também para gerar segurança ao paciente. A gente sabe que qualquer vacina pode dar isso, mas nesse caso, não foi visto nos estudos por conta do quantitativo, e a gente está vendo agora na vida real aí. A imediata, qualquer hipersensibilidade, vocês veem também que é um pouco maior, 16 por 100 mil, mas o que preocupa a gente seria a questão do choque, né? Aí datando 0,3, tá? Então essa é a incidência que nós temos. Muito bom. Ô, Nádia, deixa eu pular um pouquinho aqui para você. Olha, todo mundo mandando parabéns pelo WhatsApp, aqui no chat também, que vocês são maravilhosos, as apresentações são maravilhosas. E tem a Caroline está pedindo se consegue disponibilizar o material do HC, esse fluxograma. Na verdade, os fluxogramas são do Ministério, né? Mas as aulas vão ser disponibilizadas. Se você quiser falar um pouquinho, Nádia, onde que acha, né, sobre o fluxograma, que esse é o padrão, para reforçar. Eu usei material, quando eu disse nosso fluxograma, né, nosso manual, estou falando do Ministério, tá? Eu usei tudo do Ministério. No HC a gente até tem um material interno aqui que a gente atualizou, porque a gente também tem muito paciente com doença de base, mas ele é baseado no manual do Ministério, tá? Então, eu acho que é para usar o do Ministério. Esses gráficos que eu trouxe são do Ministério, está disponível no Google, é só colocar. Tem uma atualização de 2024. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, tem um aplicativo, gente, maravilhoso, chama Sampa Dengue. Eu pus aqui um modelinho, quando vocês baixam ele vai, dá para ver aí, aqui em cima é sexo, aqui é idade, e aqui você põe início dos sintomas. Aí, vamos lá. Aí ele vai perguntar se tem sinais de alarme. Você clica, e ele vai te indicar, inclusive, aí, então vamos por aqui, taquipneia. Aí, ó, taquipneia, grupo D, ele te dá a classificação e a conduta aqui embaixo, tá? Então, a gente tem ferramentas muito práticas hoje em dia, né? E aí eu vi alguns comentários, né, também, acho que compartilhando angústias. Eu, além de trabalhar aqui no HC, eu dou plantão de pronto-socorro, de pediatria, né? E a gente vê muita confusão no manejo de dengue, que é paciente que tinha hemoconcentração indo embora para casa, paciente que volta 10 dias depois do fim da febre para ver plaqueta, sendo que a plaqueta nunca teve abaixo, né, o sinal de gravidade. Ela, né, a gente vai usar ela como um parâmetro secundário de avaliação de gravidade, é muito mais hemoconcentração. Então, acho que o manual é bem claro, ele é bem didático, assim, ele vai separando tudo que eu mostrei aqui, vocês viram, não trouxe muitos dados de outros artigos, né, não está muito escondido, está tudo lá. Acho que a gente, como infectologista, tem que incentivar, né, o uso desse material, e esse aplicativo maravilhoso em tempos modernos, de app, né, ele também pode ajudar para pessoas que têm menos mão, que estão vendo menos. A gente esquece, por exemplo, São Paulo, em outros lugares é endêmico o dengue, né? Mas São Paulo, a gente precisa estudar dengue a cada 7 anos, né? Porque a gente fica sem ver e a cada 7 anos volta, e aí você precisa relembrar tudo. Então, não é uma coisa óbvia, né? Mas tem muito material disponível, muito fácil. Eu acho que é ótimo. Eu acho que é ótimo isso do aplicativo, né? Todo mundo consegue ter acesso lá para não errar. E aí, assim, eu vou reforçar isso que a Nádia falou. A conduta
é a recomendada no manual do Ministério da Saúde. Tem que seguir isto, porque a gente está vendo aí pela vida que as pessoas têm inventado coisas assim completamente do além e avante, de condutas de dengue, que é uma coisa absurda, coisas que tivemos problemas na última pandemia e que estão retomando, sendo discutidas ou prescritas. Então, assim, não pode fazer isso. Tem recomendações oficiais que devem ser seguidas por todos, os serviços públicos e privados, né? Então, para a gente reforçar isso. Aí, Nádia, a Andréia está pedindo para relembrar um pouquinho só das principais doenças que devem ser lembradas aí no diagnóstico diferencial de doença febril sem foco em pediatria. Então, acho que quando a pediatria, né, tem essa característica que as crianças têm uma síndrome bem importante, que é a doença febril aguda, né, que são doenças onde a criança, a única apresentação, basicamente, é a febre, eventualmente pode ter outros sinais e sintomas bem específicos, como prostração, adinamia, um outro vômito, né, a criança adora vomitar quando está doente, vômito antitérmico, né, o leitinho da noite, mas é uma coisa mais frustra, e é um grupo de doenças, né? Quando as crianças são menores de 3 anos, a gente vai classificá-las como febre sem sinal de localização, fazer um diagnóstico diferencial com doenças bacterianas graves, como bacteremias ocultas, infecções do trato urinário, que reduziram muito, né? A bacteremia oculta reduziu muito com a vacinação, reforçando aqui, né, a nossa questão vacinal pneumocócica, né, para influenza e pneumococo, né, principalmente. Isso reduziu muito a taxa de bacteremias invasivas na criança pequena, no lactente jovem. E nesse grupo menor, acho que o principal diferencial são as enteroviroses, né? Os enterovírus, classicamente na criança pequena, são vírus que vão dar uma infecção só, uma doença só febril de 3 a 5 dias, eventualmente um exantema. O influenza, né, o vírus do influenza, não o hemófilos influenza que eu falei, também nas primeiras 24 horas antes de abrir o quadro respiratório, né, pode confundir com dengue, porque também é febrão e está circulando, então está bem fácil pronto-socorro, né? Ainda no privado, que você tem muitos exames possíveis, então é assim, chegou com febre há 2 horas, 40, então vai fazer influenza, vai fazer Covid, vai fazer dengue, vai fazer o hemograma, né? Então, a gente tem tudo isso. E as outras infecções febris na criança já um pouco maior, daí a gente já vai para as monolikes, né? Mas aí, né, mais raramente. Mas basicamente acho que são essas. E as outras arboviroses, né? Então, Zika e chikungunya, lembrar, elas estão com uma circulação menor, mas estão circulando, né? Elas são muito parecidas com dengue, as duas têm menos fenômenos hemorrágicos, elas não costumam evoluir com hemoconcentração, então não vão ser graves agudamente, como a dengue, elas têm outras gravidades, né, mais tardias, mas agudamente elas não têm essa gravidade da dengue, mas até que se prove o contrário, um paciente com suspeita de dengue vai ser conduzido como dengue, até que a gente tenha certeza que não é dengue, que o que vai matar agudamente é a hemoconcentração e a perda do líquido para, né, para o terceiro espaço da dengue. Outra dúvida, ó, emendando, que vem muito, é que assim, o NS1, como ele não tem uma sensibilidade alta, mas dependendo do kit, não tão alta, então ele não necessariamente exclui o diagnóstico de dengue, né? O NS1 negativo, numa suspeita importante de dengue, não vai excluir. E o NS1 começa a ficar bom depois das 24 horas, né? Que também é raro da gente ver na pediatria. Na pediatria, normalmente, a mãe vem antes das primeiras 24 horas de febre procurar o serviço. Então, quando você faz esse primeiro NS1, você precisa alertar, né, a família de que, eventualmente, esse exame vai ter que ser repetido mais para frente e fazer a prescrição como se fosse dengue. Acho que isso é super importante, né? Se você tiver um NS1 positivo, você está com uma dengue. Se você tem um NS1 negativo, você não excluiu que não é dengue, né? Tem que avaliar todo o contexto e, na dúvida, maneje como sendo. É melhor ser assim.
Só para acabar essa questão do hemograma, a Andrea também disse aqui que é importante, né, essa ressalva do manejo do hemograma para o grupo A, porque tem serviço que está fazendo hemograma para 100%, né, e isso acaba, que até como a Nádia está dizendo, sobrecarregando o serviço e depois acaba até atrapalhando a conduta ali, porque você não tinha que ter colhido aquilo naquela hora, né? Então, reforçar só isso do hemograma não é para o A, que é do B para frente, né, Nádia? Isso. Ah, tem uma exceção que eu vou comentar aqui, que são as barracas de dengue. Quando elas estão bem organizadas, elas fazem um hemograma capilar, que é um HB-HT leucoplaqueta, que sai na hora. Então, quando tem esses esquemas de atendimento em barraca de dengue, todo mundo faz a mesma triagem, né? Faz esse hemograma, que ele sai na hora, então não atrasa, né? O NSI e o NS1. Nos serviços que não estão organizados dessa forma, como principalmente os particulares, é isso. Você vai ter esse atraso, você vai ficar 2 horas com esse paciente esperando tanto o NS1, porque ele não é feito à beira-leito, né? Muitos hospitais ele vai para um laboratório e volta o resultado, né? Então não sai ali na hora, né? Sai na hora, mas assim, são 2 horas, né? Que é bastante. E cuidado também, que eu tenho visto em serviço particular, telereavaliação, que está super na moda, né? Colhe exame e vai para casa. Com dengue não dá, tá, gente? Porque esse paciente, inclusive, né, dependendo do que vier, ou vai ter que voltar, você vai ter que falar para ele, ó, espera em casa, mas volta, não sei. Eu também tenho visto isso bastante em serviço particular, principalmente adulto. E essas 2 horas que você falou, somando com as 2, 4 horas, sei lá quantas horas a pessoa vai ficar esperando lá para ser atendido, então já ficou lá 6 horas no PS, se infectando com outras coisas. Então, assim, evitem, né, dentro do possível, conduzir o que dá para ser ambulatorial, ambulatorial, né? O Solange, tem uma pergunta aqui voltando para você, que está falando que uma pessoa que tomou a primeira dose há 3 meses e um dia antes de tomar a segunda, Provavelmente adoeceu. provavelmente ela iniciou sintomas, pelo que eu estou entendendo aqui. Ela tem que esperar mais os 30 dias para fazer essa segunda, então reforçar essa questão aí, se ficar sintomático depois da vacina, né? O que temos que fazer? Como tem que proceder? Sim, se ela ficar com o caso de doença, né, adoecida, ela tem que esperar 30 dias, não é por conta da vacina em si, porque ela está com uma patologia. Então, a gente tem que deixar o sistema imune dela ficar ocupado em resolver aquele problema que ela está ali naquela hora, e não dar uma segunda ocupação para o sistema imune, que é dar a vacina naquele momento. A gente quer que a vacina tenha o melhor desempenho possível, então é melhor que esteja com o melhor status imunológico possível. E a gente também não quer ficar vendo confusão se é evento adverso da vacina, que a gente chama de evento adverso, mas enfim, se é um suposto evento em relação à vacina ou se é a própria patologia se agravando. Então, assim, não tem vantagem ela receber a vacina naquele momento. Tem que dar o tempo dela resolver aquele problema, que são esses 30 dias, depois, então, ela recebe a vacina. Outra dúvida que também colocam é essa questão, se a pessoa fica com sintomas que são sugestivos de dengue pós-vacina, ela tem que ser notificada como dengue ou como evento adverso? Como é que a gente tem que proceder? Deixa a Nádia opinar isso, se ela vai notificar como dengue, mas com certeza ela tem que fazer a notificação para a parte do ESAV, que é o suposto evento adverso, que a gente considera ali tudo que acontece após a vacina, né, como um suposto evento adverso, porque está tendo uma associação temporal. O que é isso? É relacionamento dos sintomas com o tempo que ela recebeu a vacina, e a gente, principalmente numa situação, por se tratar de uma vacina nova, a gente tem que investigar. Então, com certeza, a notificação do ESAV precisa ser feita, e durante o processo da investigação, a gente vai ter oportunidade de excluir o evento como evento ou ver se é realmente um sintoma de uma doença selvagem, tá? Mas tem que ser feita a notificação. Aí eu não sei se paralelo a isso, o que tu acha, Nádia, se ela também vai notificar como dengue doença, né? Porque ela está ali sem certeza. Eu até acredito que sim, para ela poder investigar as duas coisas. Acho que sim, né? Acho que vai notificar também. Eu tinha uma pergunta também para você, Solange. Você comentou, mas eu não lembro se você comentou o tempo.
Como a vacina pode, né? Então, vai ter uma reação imune, você vai ter um positivo pós-vacinal, pode ter inclusive viremia, né? IgM, IgG. Até quanto tempo depois da vacina, que é uma pergunta que vem bastante para a gente, você vai considerar que esse NS1 é vacinal ou então é uma dengue que ele pegou apesar da vacina, né? A viremia, ela foi identificada durante os estudos como podendo ocorrer ali nos 30 dias, tá? Da vacina. Mas se você lembrar do slide que eu coloquei, tinha aquela interrogação e a bonequinha lá, e eu falei que a interrogação ia continuar. Então, essa questão do NS1 não está muito clara, nem para o pessoal assim da Taqueda ali, conversando com a gente, passando também. A gente já questionou várias vezes, até para o pessoal da área médica, e a gente vê que isso ainda está uma coisa meio nebulosa. Não está claro essa situação sobre o NS1. Então, infelizmente, a gente não tem como dar essa resposta, essa interrogação continua. Eu acho que ao longo aí dessa fase 4, fase 5, que vai ter esse acompanhamento ainda um ano após a vacina, a gente vai poder esclarecer, mas nesse momento a gente não tem essa resposta pronta. E acho que isso vale também para o IgM, né, Solange? Se o paciente fizer uma sorologia depois. Sim, porque você viu que quando você dá um vírus atenuado, uma vacina, aquilo é a mesma coisa que você está dando uma, né, entre aspas ali, lógico que ele está atenuado, mas você está injetando um vírus na pessoa e o organismo vai responder como tal. E como que ele responde? Com a produção de IgM, com a produção de IgG, que é o que a gente quer, né? A gente quer que estimule a resposta imune e gere principalmente uma resposta mais duradoura, ali, aí envolvendo até linfócitos T, células de memória. Então, isso é o esperado. Agora, em que nível, quanto tempo, isso não está muito claro para essa vacina. De modo geral, a gente sabe que começa a detectar ali esses anticorpos logo após, ali da segunda semana já está aumentando, o IgM se mantém um tempo e o IgG que vai ter que prolongar por mais tempo. Mas a gente encontrar aquilo positivo no primeiro mês é totalmente viável, né? Agora, como fazer o diferencial, qual é o cutoff entre ser vacinal e ser selvagem, isso a gente ainda não conheceu muito bem. Eu acho que só o tempo e a nossa prática com a vacina e com a vivência da dengue doença que vai nos trazer essa informação, né? E acho que saiu também uma nota técnica, ai, não estou conseguindo abrir aqui, peraí, que eu estava até tentando achar, mas não achei, que nesses casos de suspeita, né, de dengue vacinal ou de uma dengue pós-vacina, tem um fluxo para mandar, acho que o Adolfo Lutz vai fazer o estudo do vírus, se é o vírus selvagem, aqui em São Paulo, pelo menos é o Adolfo Lutz, né? Mas eu imagino que deve ser uma rede nacional. Eu estava até procurando a nota técnica aqui, não achei. Vou ver se eu acho, eu mando para vocês. Eu não tenho a nota também, mas a gente até eu colhi esse exame de paciente. Era vírus, né? Isso que eu fiquei na dúvida, se era mas NS1 eu ou não o vírus? Então, eu não tive Não, eu acho que vai resposta. ser Eles do falaram que é para vírus. ir mandando e que vai algum dia sair esse resultado. Sim. É tipo aquilo que eu falei, né? Que até o DASA também está querendo fazer na rede privada. Então, assim, esse material, todo o material que a gente conseguir coletar vai ser positivo, porque o que a gente conseguir no futuro de tecnologia, digamos assim, né? Dos novos exames e tudo, a gente tem o material ali disponível para a gente fazer o estudo. Então, é super importante a gente coletar material e enviar, mas tem que ter um parceiro. O Lutz, aí em São Paulo, para vocês, né? Uma mão na roda aí, nem para todo o país ele consegue. Assim, atender, mas os casos mais graves, sim, o Ministério da Saúde está fazendo e está lançando notas técnicas, orientando como que deve ser essa abordagem e todo mundo ficar atento aí o que eles estão lançando para poder fazer a conduta da investigação, principalmente desses casos mais intrigantes ou mais graves. Mas sempre lembrar, gente, que o prioritário é dar o suporte para o paciente. Então, a gente tem que estar preparado para atender esses casos, por exemplo, de hipersensibilidade, que eu acho que foram os que mais nos surpreenderam, né? E também serviu para alertar para a gente que isso acontece com qualquer vacina. E a gente tem que estar ali preparado para fazer esse tipo de atendimento. Então, aí tem uma pergunta aqui, Solange, falando sobre se reação alérgica leve contraindica a próxima dose ou só anafilaxia. E uma outra falando qual o tempo para definição de suspeita de hipersensibilidade tardia.
Nesse momento, a gente está analisando caso a caso. Como é uma vacina nova, a gente não está colocando assim uma regra geral. A gente está pedindo para analisar caso a caso, inclusive a gente está levando para o CIFAV, que é o Comitê Nacional de Farmacovigilância, e a decisão do que vai ser feito, qual vai ser a conduta e qual vai ser a orientação, está partindo do CIFAV, tá? Então, a minha sugestão é que, se as pessoas tiverem casos assim, notifiquem, entre em contato com o Ministério e isso vai ser avaliado lá. Com relação à hipersensibilidade tardia, ela é sempre mais tranquila do que a hipersensibilidade precoce, que é a precoce que vai preocupar a gente com relação à anafilaxia. Existem casos, sim, de anafilaxia que demoram mais um pouquinho, não é o que a gente até aprende, né, na nossa prática, a gente sempre se preocupa com aquela precoce, mas ela pode ser um pouquinho mais tardia, acontecer até horas depois ou até mais de um dia depois e ser uma anafilaxia também. Mas, novamente, principalmente para essa vacina, a gente ainda não tem identificado qual é o ingrediente, o que está levando a esses casos. A orientação é que a gente avalie caso a caso e discuta com o pessoal, não sei, em São Paulo, se é o CRIA, que faz a investigação dos eventos diversos, mas discuta com a equipe de investigação de ESAV do seu município qual vai ser a conduta para esse paciente. E não tem uma data determinada, tá? Pode ser dias, 2 dias, 3 dias, ou pode ser mais tardiamente também. Estão perguntando aqui, emendando, se a anafilaxia ocorreu com mais frequência em qual dose? Foi na primeira ou foi na segunda? A gente ainda está no processo, né, de vacinação, então De a gente ainda está avaliação, ali com o quantitativo maior ali da primeira dose, então a gente só vai poder dizer isso mais tarde, quando a gente tiver um quantitativo maior de pessoas recebendo a vacina. Essas que a gente observou foram na primeira dose, esses casos observados na primeira dose. Até porque quem teve anafilaxia, os casos que tiveram, a gente vai contraindicar a segunda dose, né? Mas, em teoria, o que a gente não pode ainda afirmar é porque a gente não terminou ainda essa vacinação da segunda dose. E a gente teve, até aqui no CRT, teve outros colegas da rede que mandaram mensagem falando que teve pacientes com HIV que foram inadvertidamente vacinados, que acho que foi lá na campanha 10 a 14, não perguntou e vacinou, né? A gente tem que se preocupar muito com isso, que eu vi que você mostrou nessa diferença da orientação do Ministério, que é oficial, que é para não vacinar quem tem HIV, e essa discussão, né, da SBIM, que agiria como outras vacinas de vírus vivo atenuado, como uma febre amarela, por exemplo, avaliando a situação de imunodeficiência, né? Mas o paciente, a gente como médico tem que se preocupar muito com isso, o paciente está super bem ou não, como que seria a orientação para esses casos? Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês duas. Eu acho que é tranquilo se o paciente estiver com o nível de CD4 dentro daquilo que a gente comentou. Se ele não tiver alteração imunológica, está bem e tudo, não tem por que se preocupar. Inclusive, a nossa luta é para que os pacientes com HIV vivendo com HIV, tenham o direito a receber essa vacina também, né? Então, a gente está batalhando isso com o Ministério, está pedindo para o PNI ter um posicionamento voltado para isso. A gente ainda não tem essa resposta, mas a gente já solicitou que eles revejam a maneira como isso vai ser redigido, para que a gente possa ficar mais tranquilo nessa indicação da rede pública de vacinação dessa população. Mas, em tese, se ele está bem imunologicamente, não tem por que se preocupar. Se ele estava com CD4 baixo, ele poderia ter uma reação após alguns dias da vacina. Se não teve, tranquilo. O que a gente pode ficar preocupado secundariamente é que talvez ele não responda tão bem com proteção àquela vacina que ele recebeu, e é caso, mais uma vez, a gente avaliar caso a caso e ver como que a gente vai fazer, porque não tem uma conduta ainda determinada, específica para essa situação. Mas se ele estava bem imunologicamente, beleza, só benefício. O que você acha, Nádia? Também tudo bem? Porque aí eles falam, mas e aí? Se não teve nada na primeira, então deixa eu tomar a segunda agora? Já que tomou a primeira, ficou essa discussão. E a gente falou não sei o que eu acho. Primeira, não sei, né? Se não tomar a Eu primeira, acho que não reforça a adesão e aí toma a segunda dose, né? Adesão. Isso que a gente falou, já que tomou a primeira, então, né, toma a segunda. Mas não sei também.
Mas isso, a recomendação oficial para todos aqui é que esses pacientes não podem ser vacinados ainda, né? Só para a gente reforçar. Eu acho que é isso, gente. Mais alguma dúvida, Sidney? Ah, deixa eu falar mais uma coisa aqui que eu lembrei, que eu até tinha deixado anotado aqui. Aqui no município de São Paulo, não sei se isso tem sido a realidade em outros, né? Mas aqui a gente teve muitos relatos de unidades que se recusaram a vacinar os 10 a 14 anos, dizendo que eles tinham tomado vacina de influenza que tinha que esperar 30 dias. E teve vários pacientes que voltaram para trás sem vacinação, e não foi nenhum problema da família, foi uma dispensa do serviço. E aí, então, reforçando isso que a Solange já disse, para a vacina de influenza ou qualquer outra inativada, é só 24 horas, né, Solange? Só dá uma enfatizada para os serviços não dispensarem, é a tal da oportunidade perdida. Não podemos perder a oportunidade. Muito triste a gente ver, né, que acontece realmente isso. Já é uma guerra para a gente conseguir o paciente para chegar lá para tomar vacina na situação atual, e aí quando chega o próprio serviço dispensa. Infelizmente, a gente tem visto uma série de problemas nesse sentido, deixa a gente super triste, mas eu acho que é informação, 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 treinamento, 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 né? Então, assim, se fosse uma situação não de vacina nova, isso aí nem existiria, e só por conta de que é uma vacina nova, o Ministério está tendo esse cuidado aí. Só são 24 horas para as vacinas inativadas, realmente. Aí só se for vacina viva é que a gente vai dar o intervalo de 30 dias. Não sei se isso aconteceu em uma única unidade, Dani, ou se foi. Eu acho, sabe o que eu faço? Quando eu identifico algum problema aqui, eu vou lá com a coordenação de imunização. Olha, eu vi no lugar tal, deu tal. Aí eu peço para ela ligar, ela vai atrás, porque aí pelo menos a gente vai tentando ali, né, resolver aquelas situações pontuais ali. Então, procura descobrir onde que foi, quem souber, passa e pede para alguém da imunização ir lá reforçar, vem cá, o que aconteceu? Por que que estão fazendo isso? Porque senão ela vai perpetuando, fazendo o mesmo problema com outros, e aí a gente não consegue fazer um stop ali, né? Não parar aquela situação. Então, é bom ir atrás. Então, não foi uma unidade só, e as que eu fiquei sabendo foi isso que eu fiz. Assim, eu pedi o nome da unidade, avisei a coordenadoria de saúde lá da região e falei, ó, notifique, vai lá ver o que está acontecendo, se é um profissional específico ou se é uma Isso. orientação da gerência da unidade, mas por que que isso aconteceu, né? Porque aí é aquilo, né? A que não conseguiu já contou para 10 que não conseguiu, nem adianta você ir, porque você não vai Aí conseguir, vai. e aqueles 10 passa para mais 20 e vai, né, sendo uma bola de neve de uma informação errada, né? Então, prestar atenção aí nos serviços, né? E é isso que a Solange falou, identificou, notifica para poder corrigir e não ficar minando a campanha, senão realmente a cobertura não sobe nunca, né? Então temos que cada um fazendo a Com sua parte certeza. aí de incentivo. Então eu acho que é isso, gente. Solange quer deixar, Inádia, as suas considerações finais? Eu Então, só um mais um. Fala. agradecimento. Desculpa. Só Vai, agradecer Nath. muito, adoro, né, essa nossa relação CRT e CR, né, bem produtiva, então é sempre um prazer estar com vocês, muito obrigada pelo convite, a gente está sempre à disposição aqui, abertos para conversas, o que quiserem, e é isso, foi uma manhã ótima, muito obrigada. Também agradecer o convite mais uma vez, também dizer da alegria de estar aqui participando com vocês. E é sempre bom estar no meio de pessoas interessadas que querem aprender. A gente está aprendendo todo dia, e cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer uma apresentação, a gente também ganha mais, né, Nádia? Que a gente acaba também estudando mais e dando. Então, assim, uma grande oportunidade para a gente também. Muito obrigada e que seja sucesso e parabéns. Eu estou muito feliz por nós estarmos aqui nessa reunião número 40, hein? Nossa Senhora, então, comemorativa e bodas. Parabéns a vocês do grupo que chegaram até aqui, persistem e seguem com toda essa equipe aí trabalhando junto e trazendo informação, divulgando informação. Eu acho que é assim que a gente melhora cada dia, estudando, aprendendo e divulgando o que a gente estuda e o que a gente aprende, compartilhando e aprendendo juntos. Então, muito obrigada e parabéns a todos.
Obrigada, Nádia, Solange, obrigada a todos que participaram. A gente só agradece aí a participação de todos, o incentivo, né? E a vocês que estão aqui com a gente também sempre dividindo aí o saber, né? E a gente podendo qualificar cada vez mais as equipes. Muito obrigada. E se vocês duas autorizarem, né? Se vocês permitirem, a gente sempre deixa disponibilizado então no site as aulas, aí depois só me mandem elas para a gente poder incluir lá, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê dia 8 de agosto. A nossa reunião é sobre tuberculose, então. Quem vai estar com a gente vai ser a Sumire, que é nossa aqui do CRT, né? Que todo mundo conhece, super, super Sumire, a mestra da TV. E a gente vai ter duas profissionais lá do Paraná, de Curitiba, que são duas pessoas que também estudam muito tuberculose, que é a Betina e a Andréa Rossini. Elas estão ansiosas aí para estar com a gente, vão trazer todas as atualizações, essas últimas notas, todas essas novidades de TB, tá bom? É isso. Obrigada e todo mundo vacinando para a dengue, todo mundo que puder. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.